Olá, estudantes do primeiro ano! Nossa aula de língua portuguesa está começando! Eu sou a professora Vânia. Vamos organizar os nossos materiais? Então, olho na tela. Pegue o seu caderno, lápis de escrever, lápis de cor. Hoje precisaremos de cola. Pegue também a sua borracha, apontador e percebam, tem algo diferente hoje. Hoje você vai precisar de 4 tiras de papel. As tiras de papel para você fazer a atividade de hoje pode ser da folha do seu próprio caderno, tá? Você pode pegar uma folha do seu caderno e fazer as tiras como eu fiz aqui, pequenas, tá? Não precisa ser grandes, porque nós vamos colar depois no caderno, combinado? Também pegue o crachá com o seu nome, porque nós vamos registrar lá nas informações do nosso caderno. Então eu vou dar um tempo agora para você fazer as tiras, as 4 tiras, e eu já retorno. Tiras recortadas, vamos então registrar lá no nosso caderno as informações da nossa aula? Então, escreva na primeira linha do seu caderno a data de hoje. Lembre-se, estamos registrando o nosso nome, então escreva a palavra nome, utilize o seu crachá para escrever o seu nome completo ou o seu primeiro nome. Escreva aula, L de língua, P de portuguesa para representar o nome da nossa aula e deixe aquele espaço que você já está acostumado. Tempo para você!
Muito bem! Antes de iniciar as atividades novas de hoje, nós vamos relembrar o que nós fizemos na última aula de língua portuguesa. Então, olhe lá na tela que eu coloquei algumas imagens para você relembrar. Então, nós iniciamos as nossas aulas lendo este poema, o poema Barriga Cheia de José Paulo Paes. E a partir deste poema, nós estudamos alguns versos, né? O que dizia neste poema. E nós, então, pensando no barriga cheia, fizemos aquela brincadeira pensando do contrário, barriga vazia, língua comprida, língua curta, e nós fizemos a partir disso o jogo do contrário, pensando em outras palavras que também tinham significados contrários, como comprido, curto, dia e noite, que você está vendo aí na sua tela. Nós também brincamos com a palavra tamanduá, contamos o número de letras, pensamos sobre as sílabas, nós formamos novas palavras a partir das letras da palavra tamanduá. Bom, hoje, crianças, nós vamos aprender um poema novo, tá? E é um poema um pouquinho diferente do poema Barriga Cheia. Antes de conhecer o poema novo, eu vou apresentar onde eu encontrei este poema. Lembra que os poemas nós encontramos em livros, na internet. O poema que nós vamos ler hoje, ele está dentro deste livro aqui, que se chama 111 Poemas para Crianças. Percebo, são muitos poemas que tem dentro deste livro. O autor deste livro é o Sérgio Caparelli. Eu vou colocar agora para você ver na tela a capa do livro para nós conhecermos um pouquinho melhor este livro, que nós vamos retirar um poema que está dentro dele. Então, lá na tela vai aparecer um livro bem grande para você. Então, o título é 111 Poemas para Crianças. O autor deste livro é o Sérgio Caparelli. Olha lá o nome dele aparecendo na sua tela. A editora que publicou este livro é a LIPM.
Abrindo o livro, crianças, nós encontramos esta página, que é o sumário. O sumário onde está organizado, onde nós encontramos as páginas que estão os poemas, né? São muitos poemas, então aqui no sumário nós encontramos a organização do livro. Então, o Sérgio Caparelli, como ele colocou muitos poemas nesse livro, ele separou os poemas por temas. Vamos ver qual vai ser o tema do nosso poema? Primeiro eu vou ler o que aparece no sumário. Então, no sumário, você encontra poemas com o tema Coisas que eu sei, Esses animais divertidos, Na minha casa, A cidade, Quero ser eu mesmo, Nonsense, Jogos e adivinhas, Música de ouvido, Poemas visuais, A natureza, os dias e as noites. Viram quantos poemas tem dentro desse livro? Agora eu vou mostrar aí na sua tela o tema que vai ser o poema que eu escolhi para trazer para vocês. Vai aparecer bem grande. Nós vamos aprender um poema que está dentro dessa categoria, poemas visuais. Poemas visuais, professora Vânia, o que é um poema visual? Percebam, poema visual. Visual não lembra visão? Sim, porque este poema nós não apenas precisamos ouvir, nós precisamos ver o texto para entender. Não basta só escutar. Algumas vezes o autor, além de brincar com as palavras, ele brinca com a forma do texto. Vamos então aprender este poema que eu trouxe para vocês, mas antes eu vou apresentar o título. Olha lá na tela. Deixei uma parte do título faltando, porque nós vamos descobrir. Este poema visual que nós vamos aprender, ele brinca com o tamanho de uma letra. Então, lembra que o autor, neste poema, ele brinca com a forma, então ele brinca com o tamanho de uma letra que tem neste poema. E vocês vão descobrir que letra que ele está brincando. O título se chama O Tamanho do... E aí é o nome de uma letra. Vocês vão descobrir qual é a letra. Vamos registrar essa parte do título no nosso caderno? Muito bem, crianças. O desafio agora é nós montarmos parte do título. Aí depois eu vou fazer uma brincadeira para vocês tentarem adivinhar qual é a letra que o autor está fazendo a brincadeira neste poema, tá? Ele faz muitas brincadeiras nesse poema, a gente já vai ler o texto e perceber. Mas vamos registrar o que nós já sabemos. Nós já sabemos que o título começa o tamanho do... E aí vocês vão completar com a letra depois que vocês adivinharem. Então vamos escrever o tamanho do... Vamos lá? Começa com o. Lá no seu caderno, já coloque a letra O, né? No início da linha. O... Vamos fazer um espaço e escrever tamanho. Tá. T. A. É igual começa o tamanduá. Man. M. A. Mas a palavra é tamanho. Tá faltando o nho nessa palavra. O nho fazemos com N. H e o O. Terminou. O tamanho. Agora nós vamos dar um espaço e escrever do. Outra palavra, então eu faço um espaço. Do, de, o. Como nós temos que adivinhar a letra, porque o título ainda não está completo, ela brinca com o tamanho de uma letra, a gente vai descobrir que letra é. Nós vamos deixar aqui, você pode fazer aqui um risquinho, tá? Para lembrar que você vai ter que completar depois com a letra que você acha que completa este título. Então, crianças, agora que vocês acompanharam aqui a minha escrita, eu vou deixar um tempo para você escrever o tamanho do e faça ali um risquinho para você completar depois com a letra após a brincadeira. Tempo para o seu registro.
Crianças, agora vamos adivinhar qual é a letra que o autor brinca neste poema visual. Então, como é um poema visual, agora vocês vão fazer vai ter um desafio na sua tela que você vai precisar ter os olhos bem atentos. Por quê? Nós vamos fazer uma brincadeira que se chama Olhe Rápido. Eu vou mostrar a página deste poema, onde está o texto deste poema, mas eu vou mostrar ele de uma forma rápida. E você vai ter que ver, você vai perceber qual é a letra que está destacada, que ele está fazendo uma brincadeira. Vamos lá? Olhe rápido. Mais uma vez. Última chance. E aí, crianças, perceberam qual é a letra que está com formas diferentes, que ele está fazendo uma brincadeira ali? Você conseguiu enxergar nessa brincadeira que eu fiz do Olhe Rápido? Qual é a letra? Sim, é a letra A. Você percebeu que a letra A estava em diferentes tamanhos? Você conseguiu perceber? A gente já vai olhar esse texto mais de perto. Mas então, antes de ler o texto, nós vamos completar com o título, né? Então, você escreveu lá no seu caderno. O tamanho do... Qual é a letra? A letra A. Então, complete com a letra A. Eu vou dar um tempo bem curtinho para você completar o tamanho do A, que é o título do nosso texto. Tempo para você. Então, crianças, descobrimos o título completo agora. Se chama O Tamanho do A. Crianças, mas além dele brincar com o tamanho do A, que o A vai aumentando ali, ele está com um formato diferente, vocês viram rápido, vocês já vão olhar o texto completo. Vocês não perceberam que quando eu falo o tamanho do A, lembra o nome de um animal? Vamos pensar mais sobre isso, porque ele também faz essa brincadeira com os sons das palavras. Então agora a brincadeira não é mais olhe rápido, é fale rápido. Você vai falar 3 vezes aí na sua casa, bem rápido, o título. O tamanho do A. Vamos falar bem rápido? O tamanho do A. Mais uma vez. O tamanho do A. Te lembrou o nome de algum animal? Um animal que a gente já estudou, que a gente viu no texto anterior.
Vou colocar algumas opções na tela para ver se te ajuda. O tamanho do A. Lembra a palavra tartaruga? O animal tartaruga, o tamanho do A? O tamanho do A, tamanduá. Lembra? Pensa aí. O tamanho do A, onça. Lembra esse animal? Qual é o animal que lembra o nome desse título, o tamanho do A? Sim, é o nosso animal que a gente já está estudando nas nossas aulas, o tamanduá. Fale rápido. O tamanho do A, tamanduá. Não lembra? Olha só que interessante. Por quê? Porque tem a palavra tamanduá no nosso texto. Agora, vamos ler o texto completo? Crianças, vamos conhecer então o poema visual O Tamanho do A? Aqui está a página do que eu retirei do livro, né? É a página 118. Nessa página, a página inteira tem este poema. Você já viu lá na brincadeira do Olhe Rápido mais ou menos como ele é. Agora eu vou retirando aqui essas filipetas para mostrar para vocês verso por verso. São 4 versos, né? Aqui já tem o título que nós já descobrimos. Percebam que quando ele escreve aqui a palavra tamanho, e ele escreveu de imprensa minúscula, né? Só colocou aqui o A com a imprensa maiúscula. Na palavra tamanho, ele também está brincando com a palavra tamanho. Tá vendo que as letras estão um pouquinho tortinhas? Ele faz algumas brincadeiras com as formas das letras. Você vai perceber aqui quando eu for fazendo a leitura do texto. Vamos então descobrir o primeiro verso? Então, olha lá. O que será que está escrito? Olha só o primeiro verso. Vou ler para vocês. O tamanduá. Percebam o que aconteceu com a letra A quando apareceu aqui no tamanduá. Lembra que a gente já estudou que tamanduá tem 3 letras As? Olha só as letras As do tamanduá. O que ele fez? Está, fale em casa, está aumentando. Vamos ver o que vai acontecer no próximo verso? Então começa. O tamanduá. Próximo verso. Olha só o que aconteceu com a letra A. Vamos ver o que está escrito, quais palavras tem aqui. Então, o tamanduá se espanta. E olha aqui na palavra espanta. O que aconteceu com a letra A na palavra espanta? Está aumentando cada vez mais. Será que ela vai aumentar mais no próximo? Vamos ver o próximo verso. Olha só, o que vocês estão observando? O que vocês estão enxergando neste poema visual? Então, retomando a leitura. O tamanduá se espanta com o tamanho. Olha aqui na palavra tamanho, nós temos 2 letras As. O que aconteceu? Está cada vez maior. E agora, o que você acha que vai acontecer no último verso? Na letra A que tiver no último verso. Vamos abrir? Último verso, então, crianças. O que aconteceu com a letra A? Vamos ler tudo agora? O tamanduá se espanta com o tamanho do A. E assim termina o poema visual. Olha só o que acontece com a letra A. Fale rápido o poema, porque o poema é bem curtinho, é fácil da gente memorizar. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Perceberam a brincadeira de palavras? O tamanho do A não parece a palavra tamanduá? E quando a gente fala rápido, essas palavras, elas se combinam e fica gostoso de ouvir? Então agora, crianças, eu quero chamar a atenção para a forma que o autor colocou a letra A aqui. Por isso que o título é O Tamanho do A. Com o tamanho ele brincou com o tamanho da letra A. Percebam que ela começou deste tamanho. Olha como ela terminou. Ela foi aumentando cada vez mais. E percebam que ele também colocou algumas palavras alinhadas de uma forma um pouquinho diferente. Olha só, este verso começa aqui, diferente deste que começa aqui. Porque no poema é permitido fazer versos neste formato.
E no poema visual, como ele brinca com a forma das palavras, pode-se fazer isso. E ele também deixou as letras As aqui das últimas palavras alinhados. Vocês conseguem perceber a letra A aumentando desde a letra A que termina o tamanduá até a letra A do último verso? Vamos agora observar de perto aí na sua tela o poema O Tamanho do A. O tamanduá vai andar na sua tela e vai descobrir os versos que eu vou fazer a leitura. Então ele está apontando o título. O tamanho do A. Como começa? Fala em casa. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Crianças, que divertido esse poema, não é mesmo? O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Você pode falar bem rápido e ensinar as pessoas aí na sua casa o poema que você aprendeu. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre o autor deste poema, o Sérgio Caparelli. A foto dele está aparecendo para você, vamos conhecer quem é ele. O Sérgio Caparelli nasceu em Uberlândia, em Minas Gerais, em 1947. Primeiro, estudou arte dramática, queria ser ator. Acabou desistindo e entrando na faculdade de jornalismo. Trabalhou durante anos como repórter. Em 1983, publicou seu primeiro livro de poesias para crianças, Boi da Cara Preta. E de lá para cá, seguiram-se cerca de 30 livros infanto-juvenis de prosa e verso. Será que você já viu outro livro do Sérgio Caparelli? Vou mostrar na tela para vocês alguns. Você pode ter já lido algum poema dele. Então ele tem este livro que se chama Boi da Cara Preta e também este outro, ABC dos Abraços. E ele tem muitos outros livros, só com poesias para crianças. Muito bem, crianças. Vamos voltar ao texto novamente, que eu quero destacar uma palavra para vocês. Então, olhe lá na sua tela. Está aparecendo o texto. O tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Vou contornar uma palavra. A palavra que começa ali com a letra E. Espanta. O que significa espanta? Procurei no dicionário para vocês e trouxe o significado de espantar. Neste texto, espantar significa ficar surpreso, admirar-se, ou seja, o autor usou a palavra espantar para dizer que o tamanduá se espanta com o tamanho do A, ou seja, ele ficou surpreso com o tamanho do A. Mas nós só podemos saber por que ele ficou surpreso observando o texto, porque é só observando que está dizendo que ele está aumentando. Não está dizendo no texto que a letra A está aumentando, não é mesmo? Nós temos que olhar o texto para entender que a letra A está aumentando. Muito bem, crianças. Como este poema faz essa brincadeira com o tamanho do A, agora nós vamos registrar os versos do poema brincando com o tamanho do A. Então agora nós vamos brincar com o tamanho da letra A. Então, o que eu vou pedir para vocês? Pegarem a sua tira de papel que você já deixou recortada. Em cada tira de papel, nós vamos registrar um verso do poema. Você já registrou o título no nosso desafio anterior. E agora nós vamos registrar os versos. Vamos registrar verso por verso com bastante calma. Mas o desafio para vocês é brincar com a letra A. Toda vez que vocês encontrarem a letra A, ao escrever o verso, vocês vão aumentando a letra A, assim como o autor fez no poema. Então vai aparecer para vocês o primeiro verso na tela, que é só o tamanduá, 2 palavras. Então vamos registrar, lembrando que quando achar a letra A, nós vamos aumentar. Então você já pode começar a registrar junto comigo e depois eu vou dar um tempo para você conferir. Então vamos lá. Começa com o... Depois tem um espaço que vem a palavra tamanduá. Nós já escrevemos, né? Tá. Como é que faz tá? T. Ah, achei uma letra A, então eu vou fazer ela um pouquinho maior. E você também pode destacar de outra cor. Aqui eu escolhi a cor azul. Tá. Fiz um pouquinho maior que a letra T. Depois, para fazer man, é a letra M. E depois vem mais uma letra A,
que eu vou fazer com a letra A? Eu vou escrever ela um pouquinho maior que esta. Então, ela vai aumentando. Um pouquinho maior. Escrevi com outra cor, com a cor vermelha. Você também pode utilizar o vermelho. O tamanho. Agora a letra N, para fazer o man. Lembra que a gente viu lá do manta, que nós escrevemos? Tamanho do. D. U. Tamanho. Ah, termina com a letra A. E a última, crianças, eu vou fazer de verde. Você pode pegar o verde e fazer também, porque fazer com as cores vai te ajudar. Então, esse tem que ser maior que esse. Então, olha lá. Vou aumentar mais um pouquinho. E tem um acento agudo. Crianças, agora eu vou deixar um tempo na tela para vocês conferirem o verso O tamanho A, brincando com a letra A, aumentando elas. Tempo para você. Crianças, agora vamos registrar o segundo verso. Deixa essa tira que você escreveu do ladinho, agora pegue mais uma tira em branco e vamos registrar o segundo verso, vai aparecer na sua tela. O segundo verso é se espanta. Então, nós vamos registrar essas duas palavras. Se, S-E, se. Agora vamos dar um espaço, porque espanta é outra palavra. Então, espaço, es, e, s. Agora eu vou fazer o pão. É o P. E depois do P, crianças, tem uma letra A. Então, essa letra A eu vou fazer maior daquela última que eu fiz. Então, coloquem ela grande. Se expam. E aí, a letra N. Terminou a sílaba. Espanta. Agora, para terminar a palavra, falta o tá. T. Qual é a última letra? É a letra A. Então, mais uma letra A. Tem que ser maior que essa primeira aqui. Então, faça ela um pouquinho maior. Olha lá como é que ficou. Se espanta. Brinquei aqui com a letra A. Agora eu vou deixar na tela para vocês registrarem o verso se espanta. E eu já retorno.
Crianças, agora vamos registrar o terceiro verso. Vai aparecer na sua tela. É o verso com o tamanho. 3 palavras. Então, pegue a sua tira e nós vamos registrar essas 3 palavras. Com, a primeira palavra é com. Com, ó, prestem bem atenção. C, O, M. Termina aqui no M. Com. Agora vem o sozinho. Com, se vem uma outra palavra, eu faço um espaço. Com o. Agora vem a palavra tamanho. Vou dar mais um espaço. Percebam que nenhuma letra A aqui, eu não precisei mudar o tamanho de nenhuma letra. Agora eu vou escrever a palavra tamanho. Você já escreveu, vamos lá? Tá. T. Agora vem o A. Então, vamos aumentar ele de tamanho, deixando ele maior do último A que você registrou lá na última letra da palavra espanta. Tá? Agora vem o mã. Mã, como é que eu faço mã? M. Tem outro A, lembram? Então, nós vamos fazer esse outro A com a cor verde e vamos aumentar. Maior que este aqui. Então, olha lá como é que vai ficar. Um pouquinho maior. Com o tamanho. Vamos fazer lá o nho. Nós já fizemos. N, H e o O. Termina aqui com O. Então, 2 letras As para a gente brincar e mudar o tamanho. Vou deixar na tela para você o terceiro verso e eu já retorno com o último verso. Chegamos ao último verso. Vamos ver lá na tela? Quarto verso. Do, A. É o último verso, só tem 2 palavras. Do, A. Então pega a sua última tira e vamos escrever. Do, de, o, do. E agora, esse é o último A, e ele tem que ser o maior de todos. Então, vocês vão caprichar nesse tamanho do A. Ele tem que ser o maior, porque ele é o último, é o que termina. Então, crianças, do A. Vamos registrar? Vai ficar na sua tela e eu já retorno.
Muito bem, crianças. Escreveram os versos? Agora nós vamos colar as tiras no caderno. Mas para colar as tiras, nós vamos fazer aquela brincadeira que o autor fez. Vamos alinhar a última letra A que eu fiz de verde para vocês perceberem a letra A aumentando. Então, peguem lá a primeira tira e vocês vão colar lá no seu caderno. O tamanduá, o primeiro verso. Depois, vocês vão colar o segundo verso. Se espanta. E vão colocar lá a última letra A alinhada. Não importa se a tira ficou torta, mas a letra A tem que ficar uma embaixo da outra. A última letra A que aparece nas palavras. Agora, o terceiro verso, com o tamanho. Olha lá a letra A última letra A, vou colocar embaixo dela. E falta só o último verso, do A. Então, vamos alinhar esse A que ficou maior, né? De todos aqui, deixando eles bem alinhados. Então, vamos lá? Você pode ler aí em casa. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Crianças, vou deixar na tela para vocês verem como vocês têm que colar no caderno. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Vou dar um tempo para você colar e eu já retorno. Crianças, nossa aula chegou ao fim. Foi muito legal aprender um poema novo. E antes de ir embora, nós vamos para o nosso momento poético. Hoje, no nosso momento poético, nós vamos contar com a ajuda da estudante Isabela Rodrigues Miranda. Ela vai declamar um poema para vocês que está neste livro aqui, Olha o Bicho, de José Paulo Paes, e que se chama Sem Barra. Que animal que está aparecendo aí na sua tela, que é o assunto deste poema da Isabela? Vamos escutar? Sem barra, enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga, mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Obrigada, Isabela, por trazer este poema para a nossa aula. A Isabela, que é da Escola Municipal Paulo Freire. E com o momento poético, eu me despeço aqui. Um beijo e até a próxima aula.